Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao webinar do Instituto de Inovação e Educação da Unicinos. Hoje nós temos uma sequência de 2 webinars. Nós vamos tratar nesse primeiro webinar sobre a educação infantil em tempos de pandemia. E depois, às 8h30, às 20h30, tem o webinar com a professora Bianca Stock, que vai falar a respeito das competências socioemocionais em tempos de pandemia. Antes de eu começar a minha apresentação, eu gostaria de convidá-los a conhecer o Instituto de Inovação e Educação na Unicinos. Nós estamos começando esse instituto e já lançando um MOOC, né, um curso que é aberto e gratuito para tratar exatamente, auxiliar professores de educação de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e médio, a respeito de possibilidades para planejar, interagir, criar engajamento em tempos de pandemia. Na descrição do vídeo, nós vamos colocar o link do Instituto de Inovação, e aí vocês podem se inscrever, acessar lá e se inscrever no MOOC. Muito bem. Eu organizei minha apresentação, minha fala, trazendo um pouco a respeito de alguns pontos contextuais sobre a educação infantil em tempos de pandemia, pois eu quero retomar alguns princípios que foram orientadores no início da pandemia, em março, por assim dizer, em torno de março, abril e maio, e princípios que talvez nesse momento podem nos ajudar a pensar a respeito do que pode ser e como a gente pode pensar a educação infantil nesse período, e deixo uma parte final com algumas ponderações a respeito das possibilidades de princípios para orientar o retorno. Então, eu acho que um ponto importante de considerar é que quando nós estamos falando de educação infantil, nós estamos falando de uma etapa, da primeira etapa de educação básica, que trata de crianças de 0 a 6 anos. Essa é uma etapa que tem uma peculiaridade de organização pedagógica, ela não se organiza com a finalidade do ensino, né? Ela não está direcionada para um conjunto de aulas. Ela se organiza, portanto, em torno de 2 eixos, que são os eixos do currículo a partir das diretrizes curriculares de 2009, que são as interações e as brincadeiras. Brincadeiras, porque quando nós estamos falando de brincadeira, nós estamos falando do reconhecimento daquilo que é a expressão máxima da cultura infantil. E interações, porque quando a gente entende as interações como a epistemologia de aprendizagem que nos cabe pensar o processo de desenvolvimento e de crescimento das crianças na educação infantil, né? As crianças não têm um conhecimento lá dentro delas a ser desabrochado quando as jardineiras regarem este jardim florido, e tampouco são um pote vazio para que adultos mais experientes transmitam, numa relação assimétrica, inclusive, todo o conhecimento já acumulado por esses adultos mais experientes a esse sujeito recém-chegado. Nenhuma dessas visões responde à complexidade do processo de desenvolvimento infantil e de crescimento das crianças, e, ao contrário disso, a perspectiva que a gente reconhece como aquela que melhor responde, melhor explica a complexidade das atuações infantis, é a perspectiva interacionista, que, portanto, reconhece que as crianças, que o sujeito tem um ímpeto por aprender, né, que coloquialmente a gente chama de curiosidade, mas que são nas relações e nas interações, e aí, portanto, nas condições que o contexto oferece para esse sujeito, que a criança aprende, que a criança se desenvolve. Entender isso pode nos ajudar significativamente a pensar de que modo a gente pode atuar na educação infantil em tempos de pandemia. A professora Rita Coelho, que foi coordenadora do Ministério da Educação na Secretaria da Educação Infantil por muitos anos, ela fala algo muito importante: a gente não pode reduzir a educação infantil ao prédio de educação infantil, né? Há um conceito de educação infantil, há uma ideia de projeto de educação infantil que
acolhe a criança de uma determinada forma, que pensa a identidade do professor de uma determinada forma, que propõe uma organização do trabalho pedagógico de uma determinada forma, né? É esse conceito educação infantil que, inclusive, amparado pela LDB, né? Ele tem como função o desenvolvimento integral da criança, que nós temos que reconhecer que nessa excepcionalidade em que nós estamos vivendo, pensar em alternativas de estar próximo das crianças, de manter um vínculo, de manter relações, de pensar em formas de produção simbólica com essas crianças, é fundamental para a gente manter este projeto educativo chamado educação infantil, que tão bem acolhe e tão bem responde ao universo das crianças. Portanto, essa compreensão primeira do que é educação infantil, eu considero sempre importante para a gente iniciar uma conversa que se propõe a tratar deste assunto. Por quê? Porque quando começa a pandemia, são editados um conjunto de documentos a respeito de orientações e normativas de como deve acontecer o trabalho nesse período de pandemia. E quando a gente lê esses documentos, todos eles estão bastante enraizados numa ideia de escola que se organiza por aula, que se organiza por uma visão disciplinar, e que quando a gente tenta olhar para isso, a gente não reconhece essa ideia de educação infantil que eu brevemente trouxe para o início da minha fala, né? O que isso nos mostra? Nos mostra que a gente precisa ainda avançar muito no que diz respeito a fortalecer a identidade da educação infantil e não retroceder a modelos escolarizantes, a modelos recreativos de educação infantil, mas firmar, né, fortalecer essa etapa de educação básica, que é a educação infantil, que tem como papel o desenvolvimento integral das crianças, não a instrução, e que tem, como a professora Rita diz, uma capilaridade muito grande. Em praticamente todos os municípios do nosso país há uma escola, e nem sempre há uma unidade de saúde, nem sempre há uma unidade de assistência social, mas tem uma escola. E, portanto, nessa rede de proteção das crianças, nós somos uma entidade, nós somos uma instituição bastante próxima e bastante vinculada a todas as crianças. Então, dito isso, eu contextualizo para vocês aspectos gerais e estruturantes para a gente pensar a educação infantil. O segundo ponto que eu queria considerar aqui na minha fala é a respeito desse binarismo de retorno ou não retorno, de volta ou não volta, e como ele simplifica uma temática que é muito complexa, né? Eu vou tentar acertar o nome dela, mas uma ecofeminista muito interessante chamada Chimamanda, acho que eu falei o nome certo. Ela tem um livro que ela fala o perigo da história única, né? E eu tinha lido ele em janeiro, me voltou muito à memória nesses últimos tempos, e eu fiquei pensando no perigo da resposta única que me parece que toda a sociedade está esperando a respeito da educação nesse tempo de pandemia. Eu não sei se para alguma coisa nesse mundo, no que diz respeito a aspectos sociais, há uma resposta única, mas posso garantir que nesse momento não há uma resposta única para a situação que a gente está vivendo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa ideia binária de um grupo vamos voltar segunda-feira, e outro grupo diz só vamos voltar quando tem vacina, do meu ponto de vista, os dois estão deixando de considerar uma série de fatores que desestruturam qualquer possibilidade binária de resposta. Vou tentar me explicar.
Para muitas crianças, bom, antes de entrar nisso, sim, o que nós temos até hoje como eficiente e sabido sobre o tema do coronavírus é que o uso de máscara e distanciamento social é o mais eficiente. Isso é o que a gente tem de mais seguro e sabido a respeito do tema. Nós temos especulações sobre vacinas em andamento, temos especulações sobre medicamentos, aliás, mais sobre vacinas e soros, né, que parecem que é mais eficiente, mas ainda não tem nada que dê conta de assegurar tão fortemente quanto o isolamento social e o uso de máscaras, e a lavagem de mãos, de álcool gel e etc. Então, isso é o que a gente tem de mais seguro. Só que a gente tem que lembrar que quando nós estamos falando de vacinas, por exemplo, nós estamos falando do que está em curso de testagem de vacinas para adultos e não de vacinas para as crianças. E quando a gente fala em vacinação para adulto e para criança, são coisas distintas. A projeção que se tem falado sobre uma vacina para criança é 2023, 2024. Então eu pergunto, a gente vai esperar uma vacina para retornar com a educação? Me parece que aqui a gente já pode dizer, não pode ser essa a resposta, a melhor resposta para a situação que a gente está vivendo. Então significa, Paulo, que nós vamos voltar segunda, já que vai ter que esperar tanto tempo vacina? Não, também não, porque, primeiro, a primeira pergunta que deveria vir antes disso tudo é: as instituições minimamente se adequaram às questões estruturais que vêm sendo anunciadas por protocolos internacionais e protocolos nacionais? As equipes já estiveram em processos de formação sanitárias, pedagógicas, de acolhimento, para que depois possam também acolher. E eu nem vou entrar nesse tema porque na webinar seguinte a Bianca aprofundar bastante sobre essa temática, sobre as competências socioemocionais, não só das crianças e estudantes, mas da equipe da escola, né, da comunidade escolar de um modo geral. Mas já existiu algum movimento em torno disso? Então, como possivelmente as respostas para isso estamos em curso, estamos adequando, ou ainda em algumas redes nem se pensou a respeito, então significa que não é segunda-feira que a gente retorna. E também porque as medidas de segurança apontam para o distanciamento, para a não aglomeração e para o uso de máscaras como as medidas mais eficientes, a nossa possibilidade de retorno não é um retorno como se fosse uma segunda-feira qualquer. Vai ter que ser um retorno muito bem pensado. E me parece que aqui a gente precisa reconhecer, portanto, que nem para todas as crianças estar em casa é uma medida protetiva. Nem para todas as crianças estar com seus familiares significa estar seguro. Nem para todas as crianças que, mesmo estando no ambiente seguro com seus familiares, estão sendo providas com tudo que lhe cabe e lhe é direito, como alimentação, aqui no Rio Grande do Sul, abrigo, né? Portanto, a educação infantil, a escola, também tem um papel muito importante no que diz respeito ao acolhimento e à proteção dessas crianças. Nós não vamos, obviamente, salvar o mundo, não é nessa ideia ingênua que eu estou me referindo, da escola como salvadora, mas eu também não quero isentar a escola, inclusive pela sua capilaridade, do seu papel de extrema importância para a proteção das crianças, né? Além do que, eu fui para questões mais extremas, mas tem outras questões talvez tão extremas quanto, e talvez mais difícil, inclusive, da gente perceber, que são todos os prejuízos emocionais que as crianças estão vivendo, porque sentem falta desse universo expandido de socialização que representa a escola para muitas delas como o único universo social que elas frequentavam, porque
o estar em casa tão exaustas, trancadas em lugares pequenos, ou muitas vezes, porque a gente também não pode ser ingênuo, como a nossa sociedade resolveu abrir a economia antes de se organizar socialmente. Se vocês andarem pelas ruas, eu essa semana saí de casa para fazer algumas coisas na rua e me dei conta que estava uma circulação normal de pessoas, portanto, os adultos estão retornando a seus espaços de trabalho e, com isso, as crianças estão em algum lugar. Ou elas estão em cuida-se, ou elas estão sozinhas em casas com seus irmãos mais velhos ou com outras pessoas cuidando, ou elas estão na rua. Eu conversava hoje de manhã com uma rede municipal e a secretária contando sobre a situação da rede, comentou que foi fazer uma visita num bairro e ficou espantada porque todas as crianças estavam na rua, sem máscara, sem nenhum tipo de proteção, e inclusive desacompanhadas de adultos. Então, a escola não pode simplesmente dizer, nós vamos só voltar quando tiver vacina. Há toda uma conjuntura que a Rita pergunta sempre, será que a escola não é serviço essencial? E eu acho que na vida de muitas crianças a escola é serviço essencial. E eu acho que com isso, eu penso que com isso nós temos que nos mobilizar diferente. Portanto, fechando este segundo bloco introdutório, eu convido a todos de problematizar nos seus contextos não tanto uma data de retorno ou uma data de não retorno, mas problematizar em seus contextos o que nós estamos fazendo em termos de organização dos contextos educativos para começar a acolher gradativamente, gradualmente, as crianças que têm uma certa vulnerabilidade ou têm uma certa necessidade até as crianças no seu coletivo, no seu conjunto, que pode ser que efetivamente isso só possa se dar no ano que vem. Mas há ações a serem feitas já neste ano, em termos de retorno, do meu ponto de vista. Eu falo isso, inclusive, para já emendar com o meu primeiro elemento de fala na sequência, de que uma coisa é a gente pensar, como a gente pensava lá em março, em abril, e eu e a Bianca, que vai falar na sequência, a gente fez algumas lives tratando disso, algumas webinars tratando disso. Uma coisa era a gente pensar que nós iríamos seguir o fluxo como todos os outros países seguiram, né? De 2, no máximo 3 meses. Nós estamos há 5 meses, mais do que isso já. E sem previsão de fim. Portanto, o modo como nós estávamos pensando e nos organizando em março, abril e maio é distinto do modo como nós vamos começar a nos organizar agora e vai ser distinto no modo como nós vamos nos organizar nos próximos meses. Porque a situação da pandemia tem nos exigido um estado de presencialidade, de atenção ao que nós estamos vivendo tão grande, e está nos expondo à incerteza de uma tal forma que o modo como nós precisamos nos reorganizar enquanto sociedade e aprender a responder a essa demanda social e de vida é num tempo bastante distinto do que a gente estava acostumado, né? Então, eu quero reforçar que a contingência exige outros movimentos, que a situação exige que a gente comece a reorganizar as perguntas e repensar as formas de responder para proteger crianças e adultos e para garantir o direito à vida e o direito
a aprender, a estar bem e a se desenvolver e crescer integralmente, né? Eu vou fazer na sequência duas ponderações, né? Eu tenho que cuidar o tempo, porque eu falo demais, mas eu vou fazer duas ponderações agora na sequência, uma tratando daquilo que eu considero como aqueles que eram os princípios orientadores para a prática lá no início, e eu quero chamar a atenção deles porque eu acho que eles são estruturantes para o que eu falo na sequência, né? E esse início eu estou me remetendo a março, abril, maio, e princípios que passam, me parece agora, neste momento, a poder nos auxiliar e orientar a prática em termos de organização de educação infantil em situação remota. E, por fim, fazer algumas considerações daquilo que eu acho que nós vamos ter que pensar como princípios para o retorno. Então, para começo de assunto, e antes que eu esqueça, vou tentar deixar reservados os últimos 10 minutos da minha fala para que a gente possa dar uma olhada nas perguntas. Possivelmente o chat aí do YouTube está aberto e vocês podem ir fazendo considerações, que nós temos aqui o apoio da Francine, que vai me transmitir logo mais as questões de vocês, vai tentar fazer uma síntese das questões de vocês. Então, os princípios que orientam a prática, que orientaram a prática lá no começo, eu estruturei em 6 pontos principais, né? Que é o não desaparecimento da escola, da vida das crianças e a escolha por manter algum tipo de vínculo, de relação com cada criança e cada família. Por que isso? Porque eu reconheço na escola um papel muito importante na subjetivação de cada criança e na própria construção de uma ideia de sociedade, né? Se a escola, nesse momento tão crítico, desaparece, que mensagem a gente transmite para as crianças e para a sociedade a respeito do papel da escola? Se a escola simplesmente fecha as portas e diz: bom, a gente se vê quando tudo voltar ao normal. Que ideia de escola a gente está dando para a sociedade, sobretudo em tempos em que a educação é fortemente atacada, e nós temos que, mais do que nunca, como diria a Elisa Lucinda, só de sacanagem, mais honesto e com mais força defender o valor da escola, né? Para justamente se contrapor a esses discursos homogeneizadores, esses discursos extremistas, esses discursos que, na verdade, querem sucumbir à construção do raciocínio, da reflexividade, porque isso assombra ditadores, né? Então, um ponto importante para mim foi o não desaparecimento da escola e essa manutenção de vínculos. Um segundo ponto é como que naquele começo que nós tínhamos que manter algum certo contato, a gente conseguia, na virtualidade, criar algum ponto de preservação da identidade daquele grupo social que a escola e as turmas das crianças representavam. Então, por exemplo, uma questão que eu sempre falei bastante é que músicas e que brincadeiras se costumava fazer e como que a gente pode encaminhar para que em casa isso também possa ser feito, né? Através de uma playlist de músicas da escola, através de envio de vídeos ou cards contando dessas brincadeiras ou sendo propositor para que as famílias possam pensar sobre essas brincadeiras nas suas organizações de vida, né? Mas manter aqueles elementos identitários do grupo, porque esses elementos identitários do grupo também reforçam essa sensação de pertencimento para além
da casa, que virou um micromundo e a totalidade de mundo das crianças, que perderam contato e vínculo com todos, né? A gente ouviu de outros países que, por exemplo, na Espanha tinha hora de fazer passeio com as crianças, com os cachorros, mas não tinha hora de fazer passeio com as crianças no período de mais crítico do isolamento, né? O coronavírus, ele desvelou como a gente ainda é pouco preocupado com as crianças, tendo em vista isso. Aonde está o investimento na manutenção das escolas privadas pequenas para que elas não fechem e possam se manter abertas para manter essa rede de apoio e estrutura ao atendimento das crianças? Aonde está sendo feito uma força-tarefa para garantir que as crianças tenham serviços diversos de apoio e proteção nesse período de pandemia, né? A gente fala de todas as temáticas, mas não entra na temática de proteção da infância. Esse é o que eu brinco desde o começo, que é como esse vírus é uma lupa, e ele pôs uma lente de aumento para todos os problemas que já estavam aí. Então, preservar a identidade é também uma forma de lembrar que a criança pertence a um grupo social expandido para além da casa. O terceiro ponto que eu destaquei muito sobre esse princípio que orienta o início desse processo de pandemia é a importância da criação de espaço de produção simbólica, né? É fundamental para qualquer ser humano conseguir encontrar mecanismos para subjetivar suas angústias, seus medos, as suas preocupações, as suas felicidades. E, como diz a Maria Emília Lopes, a gente faz muito bem, cria outras formas de subjetivação quando a gente faz uma intervenção cultural. A intervenção cultural se dá através da palavra, da narrativa, da literatura, da brincadeira, da música, né? Das expressões de arte de um modo geral. Isso conecta com os vínculos que eu falava e com a preservação de identidade. Contar histórias que eram queridas ao grupo reforça essa identidade, reforça esse vínculo e também cria espaços para que a gente possa experimentar situações que a gente, no caso das crianças, mal conseguem identificar e muito menos nomeá-las. Eu fui uma pessoa que, no início da pandemia, me bateu uma angústia enorme e foi na literatura infantil, por exemplo, que eu fui achando espaços para elaboração. E fui tendo que, no encontro com a minha companhia, encontrar formas de me organizar e achar maneiras de manifestar minhas angústias, minha alegria, porque também, inclusive, cabe alegrias no meio disso tudo, né? Por meio de espaços de produção simbólica. Não é diferente para as crianças. O Franco Berardi, aí eu vou para o quarto ponto, ele traz uma questão muito, muito curiosa e que foi uma sensação que eu experimentei muito no início da pandemia, que é perder o futuro, que é perder aquele planejamento para mês que vem, para a semana que vem, para o ano que vem, porque a gente ficou preso num estado de aqui e agora, que por um lado está sendo muito importante para a gente se olhar e se perceber num tempo que a gente era um turista da nossa própria vida, mas por um outro lado a gente perdeu aquilo que nos dava qualquer ilusão de futuro, qualquer evocação para seguir adiante. Então, um elemento importante, e esse é um elemento que a gente vai se desdobrando agora em situações seguintes, que é essa possibilidade de criar futuro, né? Como é que eu posso criar futuro no meio desse estado de encapsulamento do aqui e agora? Uns autores italianos que eu li, muito interessantes, agrônomos, eles falavam da possibilidade de plantar algo, porque se ter que cuidar de algo vivo e sabendo que essa coisa pode se desenvolver,
nos recupera essa sensação de futuro que me parece tão importante. Então, um quarto ponto que eu destaco é essa necessidade de criar um futuro. O quinto e o sexto ponto, e aqui eles não estão numa ordem de hierarquia, né? Talvez esse quinto ponto fosse antes de o primeiro ponto, né? Eles são 6 pontos assimétricos, assim, todos têm sua mesma importância e mesmo valor, não tem hierarquias. Esse quinto ponto é falar sobre a necessidade de, nessa distância das crianças, da presença com as crianças, como a família ocupou um cenário importante, né? Ela ganhou a gente teve que assumir aquilo que já estava anunciado do ponto de vista legal, que é essa parceria entre família e escola. E, portanto, nessa parceria, além da gente estabelecer vínculos, laços, eu acho que um ponto importante é a escola também ser um agente de informação, sobretudo para aquelas crianças de situações mais vulneráveis, de imigrantes, que muitas vezes não compreendem nem muito bem a língua, e que a escola pode ser um canal para informar as famílias a respeito de, bom, como é que elas podem conseguir o auxílio emergencial, como é que elas podem conseguir acesso a ONGs ou ações que a própria rede está fazendo de apoio com cestas básicas, agasalho ou outros tipos de recursos, porque a gente não pode falar de absolutamente nada se a gente não tratar das dimensões básicas de vida, que tem a ver com o alimento, tem a ver com a proteção, tem a ver com um lugar para dormir, com se sentir seguro, né? Então, essa relação de informação com as famílias é que pode ajudar a segurar essas redes de apoio para as crianças e para as famílias. Eu tenho uns relatos de umas escolas de Novo Hamburgo em que as próprias famílias, entre elas, foram dando suporte e apoio para as famílias que mais precisavam, a partir do momento que escolas municipais criam grupos de WhatsApp entre os agrupamentos e perguntam, olha o valor de uma pergunta, e perguntam, está tudo bem? Alguém está precisando de alguma coisa? Vocês já estão, quem está precisando, sabendo sobre o auxílio emergencial? Estão sabendo que tal instituição está oferecendo cestas básicas? E nessa pergunta se abre o espaço para criar uma rede de apoio entre as famílias. Então, esse é um ponto para mim que eu considero bem importante de chamar a atenção e que eu tenho relatos incríveis de como isso foi fundamental. E o sexto ponto desse primeiro bloco é falar da formação de professores. Aqui, pensando em formação como apoio aos professores também, né? Como o da sustentação a esses professores é importante para auxiliá-los no que fazer e como fazer para todos esses pontos que anteriormente eu fui tratando, para não abandoná-los à sua própria sorte. E para a gente entender e criar uma certa rede de apoio entre a equipe profissional, que vai também começar a pensar estratégias para manutenção, a partir do momento que a gente se mantém em quarentena, em isolamento, na manutenção do trabalho e na construção do desejo do retorno e das condições para o retorno. Se o professor não se sentir amparado para essas condições e para ter esse desejo de retorno, como é que ele vai acolher as crianças quando o retorno acontecer? Então, essa formação, para mim, a manutenção de processo de formação, ela é um ponto fundamental. Então, eu fecho aqui estes 6 princípios que foram orientadores lá no começo da pandemia, dadas as condições, informações e ideias que nós tínhamos naquele momento. Quando o Brasil é um dos poucos países, o único país que está há 200 dias em isolamento social. Os outros países, o segundo país com mais tempo de isolamento social foi o Uruguai, com 98 dias.
Então, nós estamos mais de meio ano assim, e temos uma previsão longa. Isso nos dá, portanto, nos convida a retomar esses princípios e pensar quais se agregam ou quais se desdobram a partir desses princípios iniciais que tinham uma dada função. E aí é que eu entro nos outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora são 9 ideias, 9 princípios para este momento que nós estamos vivendo, porque, do meu ponto de vista, aqueles princípios iniciais e estes princípios de agora, que eu vou compartilhar com vocês, eles vão ser princípios que vão ser fundamentais para a gente pensar essa ideia de retorno, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista da relação e proximidade com as famílias, e uma sustentação emocional comunitária, por assim dizer. Então, um ponto importante na medida em que isso se expande, esse período de isolamento, é ter estruturado ou explicitado os recursos, né? Mapear os recursos de acesso e de possibilidades de encontro com as crianças e com as famílias de forma remota. Como a gente, volta a dizer, os adultos voltaram ao trabalho, quais são os horários e possibilidades das professoras e da escola se encontrar com as crianças e por que vias? Eu vou usar o exemplo do Observatório da Cultura Infantil, do OBCI, que é uma comunidade de apoio ao desenvolvimento profissional que eu criei e coordeno, e que tem escolas públicas e privadas, e quase que de forma geral, tanto nas escolas públicas quanto na privada, diferente do fundamental e do médio e do superior, o recurso que melhor responde à possibilidade de acessar, de chegar até essas crianças e famílias é o WhatsApp, grupos de WhatsApp ou listas de transmissão de WhatsApp. E os horários são horários bem diferentes dos horários que a escola, quando na sua fisicalidade, funcionava. É mais no vespertino, em alguns horários da manhã, em alguns horários da tarde. Então, esse mapeamento, ele é fundamental para que a gente não crie uma possibilidade onde ninguém pode ter o acesso, porque ou está com o recurso errado, que só a escola tem, ou porque não corresponde com a realidade de organização das famílias, tendo em vista aquilo que eu falei antes, que precisa ter bastante explicitada essa organização e relação com as famílias. O segundo ponto volto a dizer, a ter claro para a equipe, para a escola, para a rede, que as necessidades básicas se mantêm atendidas, né? Aquilo que eu falava de informar as famílias, se lá tinha um papel, aqui a gente tem a segunda camada desse papel, que é se perguntar se essa manutenção de atendimento e necessidades básicas têm sido atendidas, até porque a realidade das famílias tem mudado muito. Uma das escolas, uma professora fez uma pesquisa para entender tudo isso com as famílias e teve relatos muito interessantes de famílias, de pais que se separam, de pais que perdem emprego, de irmãos que vão morar longe e a criança sente falta, de famílias que perdem pessoas queridas, de crianças que nascem nesse período. Ou seja, tem uma série de eventos que vão acontecendo que é importante a gente também se manter um pouco próximo, ou pelo menos informado, para entender que necessidades que cada família tem e como é que a gente pode ainda manter uma rede de informação e apoio a respeito de locais que estão se organizando, ONGs, coletivos, instituições e as próprias redes formais, para dar apoio e sustentação a essas famílias, tendo em vista que aqui a gente está falando desse valor, inclusive, da intersetorialidade, que não é uma questão só de diálogo, mas de ação, né? O terceiro ponto, que é um ponto central, talvez, é não esquecer que todo tipo de intervenção que a gente faz e for fazer, o foco é sempre na criança, né? Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando que as proposições que a gente vai fazer não é para as famílias ficarem fazendo e a criança assistir,
Não é para deixar as crianças numa situação de passividade, mas é sempre se perguntar o que a criança poderá fazer, e ela podendo fazer algo, como é que a gente, o que a gente pode então intervir ou buscar o apoio da família para essas situações de intervenção. Assim, grande parte do trabalho, e volto ao exemplo do BC, a gente tem estruturado mais ou menos de ter um dia de encontro mais coletivo. Então, a segunda-feira, por exemplo, de ter um horário de se encontrar mais coletivamente e as crianças poderem, e famílias poderem ter aquele encontro sem nada muito orientado, mas só a possibilidade de se encontrar. A terça, quarta e a quinta-feira ter situações de pequenos grupos que já eram valor na situação de presencialidade, se mantém na situação de virtualidade, para alguma coisa que passa a ser, entrar em curso, né, e ter essa relação de desenvolver alguma coisa, das crianças se conectarem e se envolverem em algo que a gente chama de investigações. E na sexta-feira tem momentos também, de novo, coletivo, para que esses pequenos grupos possam, inclusive, compartilhar com as famílias, com as outras crianças, o que foram fazendo em pequenos grupos. Então, isso é um exemplo para dizer que a gente não perde o foco na experiência da criança. E mesmo as proposições que a gente faz, a gente tem que tentar fazer num sentido de quanto menos a criança precisar da família, e quanto melhor as maiores, né? E mais puderem se autogerenciar, melhor. Porque também a gente está criando outras dinâmicas de relações entre crianças e seus familiares, entre a gente, a família, e a gente, a criança. Né? E a gente tem alguns exemplos aí em escolas sendo compartilhadas em redes sociais, que eu acho que vale a pena vocês darem uma passeada e dar uma olhada. Um quarto ponto desses princípios deste agora é lembrar que essa participação a essas situações tem que ser compreendida numa perspectiva de convite e não numa perspectiva de obrigatoriedade. A gente não pode esquecer que, como eu falei antes, há um conjunto de situações e eventos acontecendo na vida das crianças e das famílias, e se esse encontro, essa relação virar mais uma demanda, talvez a gente distancie mais as crianças e as famílias do que cria essa proximidade, né? Além de todas as questões que as famílias e adultos estão passando, e aqui eu incluo as equipes das escolas, de estar flertando com a perda, com a morte, e a gente não pode desconsiderar isso. Então, eu chamo a atenção desse quarto ponto, que eu chamei ele de a participação é um convite, justamente para considerar que essa relação tem que ser feita numa perspectiva de abertura da possibilidade de participar ou não. Um quinto ponto, e aí estão todos conectados, aqui eu só estou dando sobressalência para eles, é dessa parceria com as famílias, né? Essa parceria se dá desde esse mapeamento de recursos, horários, tempos, dessa compreensão das necessidades básicas, dessa ideia de que a participação é sempre um convite. E também vem, por exemplo, numa estratégia que a gente tem utilizado e tem dado muito certo, que é nas proposições que a gente vai fazer com as crianças, anunciar sempre na sexta-feira o que vai acontecer na semana, o que a gente está planejando para a semana que vem, que inclusive dá tempo das famílias se reorganizarem e se organizarem em torno de proposições ou eventualmente algum tipo de materiais, que, um ponto que eu sempre chamo a atenção, a gente não pode perder a noção de realidade e lembrar que em casa a materialidade é outra e o nosso convite é se relacionar com essa outra materialidade, não com uma transposição da materialidade da escola e proposições da escola, né? Então, essa parceria também se amplia aqui para essa relação de como que as famílias também podem se sentir mais tranquilas ao serem informadas dos processos e das ideias que a gente tem para a semana seguinte. Um ponto para mim que todos nós estamos expostos a partir de então é essa relação
integrada, híbrida entre analógico e digital. Quando a gente está falando de criança, essa integração analógico e digital, essa ecologia entre analógico e digital é importante de ser bastante questionada e refletida, porque o digital ele tem que ser entendido como linguagem, ou seja, como mais uma forma das crianças interpelarem a cultura. Ele não pode ser entendido como uma forma de ocupar tempo, entretenimento, ele não pode ser a massinha de modelar para a criança ficar amassando uma minhoquinha para passar o tempo, não pode ser a televisão, só uma tela para deixar a criança em situação passiva, e nem um monte de vídeos do YouTube para deixar a criança paralisada, né? Então, há de se considerar tudo isso. Há de se considerar, por exemplo, as orientações que a Sociedade de Pediatria tem dado, de que até 2 anos a gente expõe mínimo 0 possível, né? Os bebês a telas, e acima de 2 anos, a no máximo 1 hora. Portanto, também aqui é um convite de pensar esse digital para além da tela. E lembrar que essa relação do analógico, né, do concreto, para uma criança, ela é estrutural e fundamental, tendo em vista que uma criança, ela compreende que essa garrafa é pesada não por uma via de nomeação pesada, garrafa pesada, mas que o corpo apreende essa informação e passa depois a nomeá-lo. Então, essa relação com o concreto, com a vida que pulsa, com o seu entorno, ela é estruturante e a gente não pode perder isso. Portanto, as proposições que a gente faz para as crianças não é nem para pôr elas sentadinhas, liga ponto e pintar dentro e pintar fora, porque isso, lá na minha introdução eu já deixei claro que isso a gente refuta. E também não é para ficar fazendo ações e intervenções apenas numa tela de computador ou de celular. A gente pode usar do digital para propor que as crianças habitem mais e explorem mais o seu cotidiano e a sua casa como território de exploração e aprendizagem. Então, não se trata nem de negar o digital, mas de entender que ele está integrado ao analógico, tendo em vista a vida das crianças. Eu vou para os meus últimos 3 pontos, mas eu acho que, Francine, você já pode ir dando uma recolhida nas perguntas e, na sequência, me mandar que eu já acesso elas para dar uma olhada. E os últimos 3 pontos destes princípios é um outro, que é o que eu chamo da personalização versus generalização, ou seja, uma das estratégias que eu vi em muitas escolas no início era de usar as redes sociais para postarem vídeos e coisas mais genéricas, né? Só que isso se esgotou. As crianças estão sentindo falta de ser reconhecidas na sua ideia de sujeito, de uno, né? Então, ser chamada pelo nome, ser reconhecida pelo nome, pelas coisas que ela gosta, e não só de um grupo, de um bloco que ela acaba se desintegrando e não sabendo mais quem sou eu, né? Então, de pensar, por isso essas situações em pequenos grupos, em grandes grupos, porque nós temos a possibilidade de tratar aquilo que é mais da ordem da personalização e situações que são mais da ordem da generalização. Um penúltimo ponto, um 8º ponto, né, que é que essas proposições que a gente faz às crianças e às famílias tenham o elemento da conexão e da continuidade. Conexão no sentido de achar algum ponto que a criança possa realmente se sentir engajada, conectada para fazer, para agir, para investigar, e que ele não morra só no aqui e agora, porque todos nós estamos bastante fartos desse aqui e agora. Volta àquele princípio de criar futuro. Criar possibilidades que as crianças possam se conectar e alargar essa conexão para dar uma dimensão de continuidade. Uma experiência que uma prof, a Cristiane, tem feito muito bonita, é do plantio de uma batata, e ela tem feito um Instagram compartilhando com as investigações que as crianças estão fazendo dessa investigação da batata. Nós estamos fazendo com outras escolas a investigação da casa, da territorialidade da casa. Uma escola está fazendo das variações do céu, das nuvens, né? Então, pensar em elementos de conexão e de continuidade para também começar a ajudar a largar
e dá essa sensação de um depois e de um antes. E um último ponto desses princípios deste agora, que é do valor de documentar os processos. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito peculiar, que eu espero que a gente possa daqui aprender uma série de questões e, portanto, poder documentar essas situações como uma forma também de poder olhar, refletir e também testemunhar, me parece ser um ponto bastante importante. Dito tudo isso, eu acho que aqui a gente entra no terceiro e na minha última parte de fala, que é dizer que a partir daqui nós começamos talvez a começar uma preparação de elaboração de princípios para um retorno, né? Então, esses princípios, eu nem vou entrar aqui em detalhamentos, mas dizer que há inúmeros protocolos circulando na internet, de fora do país e mesmo do país. Então, a questão já não é mais tanto construir e estruturar um protocolo, mas é se perguntar o que orienta nessa sequência, né? O que pode orientar a estruturação para pensar este retorno. Eu queria, como uma síntese de uma leitura bastante alargada de protocolos nacionais e internacionais que fiz, chamar atenção a algumas questões. Antes de qualquer coisa, se retorna com adultos. Se acolhe os adultos para que depois eles possam acolher as crianças. Se pode, todos nós vamos ter que se sentir seguros para poder acolher as crianças. Segundo ponto, para isso acontecer, tem que já estar acontecendo adequações do ponto de vista físico, com instalação de pontos de torneiras, janelas, para dar circulação e potencialização dos espaços externos. Um outro ponto, formação de educação pedagógica, sanitária e, eu diria, da ordem psicológica, né? Para que a gente olhe integrado tudo isso e não com sobreposições de discurso, para que nem a gente seja responsável nesse acolhimento desconsiderando as questões sanitárias, mas tampouco pense que acolher as crianças vai ser de educação infantil vai ser com distanciamento social e todo mundo usando máscara, quando a gente sabe que isso não funciona. Eu nem vou entrar aqui no mérito, porque há uma série de lives, inclusive que eu fiz já a respeito disso, é só vocês procurarem aí no YouTube. E um outro ponto muito importante é a aposta pelo lado externo, né? A aposta pelo lado externo, que é o que me parece ser um ganho para a gente ressignificar a organização pedagógica da educação infantil. E por fim, e talvez o mais importante, o primeiro, é que nós vamos pensar esse retorno gradativo. As crianças maiores, para as crianças menores, as crianças mais vulneráveis e de famílias que não têm uma organização para acolher essas crianças, para aquelas que têm. Então, eu acho que eu finalizo aqui, e aí, Francine, deixa eu ver se tem algum... ok. Não vamos precisar parar para nenhum ponto. A Francine disse. Então, eu vou encerrando aqui a minha apresentação. Eu espero que, de alguma forma, essa síntese possa ter contribuído com vocês. E faço convite para vocês aguardarem 5 minutos, que nós vamos para começar com a próxima live com a professora Bianca. Não esqueçam de visitar o Instituto de Inovação da Unicinos, que a gente vai colocar o link aqui no chat, se possível, Francine, ou na descrição do vídeo. E, para quem tiver interesse, pode se inscrever no nosso MOOC, que é o curso gratuito e aberto para professores de ensino fundamental e médio. Educação infantil, essa webinar é para trazer as questões específicas, mas lá está sendo focado o fundamental e médio, para pensar um pouco a relação pedagógica em tempos de pandemia. Obrigado.
boa noite. É um prazer poder dividir essa noite de sexta-feira com vocês, depois de uma fala tão potente, tão reflexiva do Paulo Foch, do professor Paulo Foch. Temos muitas correspondências teóricas e afetivas, né, para pensar a educação. Então é um privilégio poder vir falar e conversar a partir já dessas reflexões que ele traz. Fico muito feliz. E o meu desafio hoje é problematizar com todos que estão aqui conosco a questão da educação socioemocional. É um tema super vasto, que dá um seminário de um ano, pelo menos, para a gente poder pensar junto, mas eu vou trazer pontos essenciais que penso que podem nos ajudar nesse momento tão delicado, tão crítico, que é uma pandemia global, né, que nos coloca frente à morte, e por isso é tão dramática e tão assustadora, né? Quando a gente fala de educação socioemocional, a gente fala em dignificar a vida, em poder trabalhar em prol da vida e de uma vida digna de ser vivida. Então, na radicalidade que a pandemia nos coloca frente à morte, mais do que nunca a gente precisa se fortalecer nas nossas redes de afeto e conscientizar a função social da escola e do professor nessa construção de uma gramática socioemocional que possa nos integrar, que possa nos dar, né, pistas de como enfrentar toda essa situação e, de alguma forma, nos fortalecer, né, com toda a experiência. Bom, quando a gente fala de educação socioemocional, é interessante a gente pensar que a aprendizagem, ela é integral, ela é, né, envolve todas as competências, percepções, possibilidades do sujeito. Então, a gente vai falar de aprendizagens motoras, linguísticas, culturais, acadêmicas, cognitivas, mas a gente também precisa falar de uma aprendizagem dos afetos, de uma aprendizagem que envolve as nossas relações, as nossas interações. E ela sustenta, inclusive, todas as outras formas de aprender, porque elas são integradas, elas não são dissociadas. Se tem algo que todo o esforço do ensino remoto para manter essa escola viva, mesmo numa situação em que a gente perdeu tantas coisas, né? Perdemos o convívio com quem a gente ama, perdemos a circulação pelos espaços públicos, muitas pessoas perdendo o seu trabalho, o seu emprego, nós estamos perdendo vidas e a escola resiste bravamente e se mantém viva frente a tantas situações de morte. Então, mesmo no ensino remoto, o que se coloca como uma máxima? O fator humano, né? A gente é impensável pensar, né? Impensável pensar a aprendizagem, especialmente quando a gente fala de infância e adolescência, prescindindo da interação com o outro, da relação afetiva, do olhar, da escuta, do senso de importância, de pertencimento. E como manter isso, como, de alguma maneira, assegurar essa integração emocional no ensino remoto. Esse é toda né, a interlocução que eu proponho da gente refletir hoje. Nessa quarentena, com certeza eu devo já ter passado de cento e tantas conversas com escolas, professores, escutas docentes e famílias, né? Todas pelo remoto. E sou psicóloga clínica também, então tenho uma atividade importante de consultório, acabo escutando todas as pontas, né, dessa rede. Falar de aprendizagem dos afetos, falar de educação socioemocional é falar de experiência. A gente não aprende empatia numa aula sobre empatia. Agora vamos botar no quadro. O que é empatia? A gente não aprende autonomia, a gente não aprende a trabalhar em equipe, a se comunicar de forma não violenta, a ter pensamento crítico numa aula sobre isso. Numa aula que eu digo, naquela aula mais tradicional,
expositiva. Não que ela não seja importante, ela é, e ela tem grande valor. Mas as experiências que garantem a aprendizagem socioemocional é essa com o outro, na relação da vida cotidiana. O cotidiano ele já é rico o suficiente, né, de situações para que a gente possa dizer, opa, olha, aqui uma grande oportunidade para a gente experimentar, exercitar, vivenciar uma relação de escuta, uma relação de encorajamento ou empática, ou qualquer um desses valores tão fundamentais que nos humanizam e que fazem com que a gente possa encarnar a utopia da sociedade que a gente sonha no cotidiano, inclusive da escola, né? E dessa sala de aula que virou uma sala de aula que adentrou a casa de todos nós. Então, educação socioemocional não é escada. Muito cuidado com o conceito de competência, né? E agora nem vou focar para aprofundar ele, porque acho que tem coisas mais importantes, né, para a gente poder pensar nessa 1 hora de conversa, mas muito cuidado com o conceito de competência, muito cuidado com a ideia de que, como se fosse uma fase de videogame, né? Aprendi não é sequência didática, educação socioemocional. Aprendi algo e vou para outro. A gente poder trabalhar expressão dos sentimentos, autonomia. A gente vai trabalhar em qual nível de ensino? É currículo do 3º ano do fundamental. É currículo do ensino médio. Não, né, gente? Quando a gente fala de educação socioemocional, a gente fala de cultivo e de manutenção. As experiências, elas precisam sempre estar sendo vividas na dimensão e nas características daquela faixa etária. Então, a relação ela é muito mais de cuidado. A gente fala de uma ética do cuidado que sustenta epistemologicamente, teoricamente, toda a ideia de educação socioemocional. Um dos grandes autores e pensadores da ética do cuidado é Donald Winnicott, um pediatra, psicanalista britânico, né, o qual eu estudo muito, mas tem outros tantos autores que também compartilham dessa perspectiva de ética do cuidado. O que a ética do cuidado nos traz? Que a gente aprende a se responsabilizar e que a gente constrói moralidade e comprometimento social, né? Aprende a se responsar pelos outros na medida em que eu contribuo. E que o ambiente me percebe como alguém capaz de contribuir, como alguém que tem algo de bom dentro de si e que o seu ato reverbera no todo. Toda a BNCC, ela é fundamentada na ética do cuidado. Então, a gente tem um documento, né, neste ano tão delicado, que sustenta que a aprendizagem ela é para a vida e que o conteúdo mais importante é a própria vida. Há uma grande angústia, né, de pais e professores, especialmente a partir, né, do ensino formal, do 1º ano do ensino fundamental, porque, como o Paulo já deixou bem claro, quando a gente fala de educação infantil, a gente trabalha com outras perspectivas para falar de educação, mas daquilo que estaria sendo perdido, dos objetivos de aprendizagem que ficaram para trás. Gente, se tem algo que a gente precisa aprender em 2020 é lidar com a crise. A leitura de mundo, ela precede a leitura da palavra, como nos diz Paulo Freire. Se a gente não conseguir coletivamente construir uma narrativa desse grande trauma social que estamos vivendo e das experiências que ele nos convoca, tanto da hiperconvivência familiar, dessa situação dramática do isolamento, das notícias, do enfrentamento da morte, dos novos protocolos de saúde, a gente não vai conseguir compreender e significar qualquer outro conteúdo que precisa estar a serviço, né, do entendimento e da investigação, da curiosidade e do protagonismo a partir do que a vida mesmo propõe. Trabalhar com a ética do cuidado
pegando um exemplo bem atual, é perceber que se eu colocar a máscara para sair na rua, eu sei que o meu ato contribui com a saúde de todo mundo. Então, eu coloco a máscara, independente se vai ter alguém fiscalizando que eu estou com ela ou não. E eu coloco porque eu sei que a minha atitude reverbera no todo. Eu me sinto pertencente, participante desse laço coletivo de solidariedade. É muito diferente de eu colocar a máscara, mas se ninguém estiver olhando, eu tiro a máscara e pronto. Faço de conta que passo álcool gel, porque, né, o meu medo é de ser punido ou ganhar, né, algum tipo de elogio, algo em troca, mas o locus de regulação, ele fica fora do sujeito. E isso é grave. Na ética do cuidado, o locus de regulação está no sujeito, porque ele se sente encorajado a participar da solução e da resolução de problemas, tanto dos níveis mais particulares, quanto sociais e globais. Essa virada de chave na educação, ela é mais do que fundamental. E esse desafio global torna isso um imperativo. Não preciso falar o quanto que a mudança de paradigma de uma educação pela obediência para uma educação para a colaboratividade, né, para a colaboração, ela é urgente. Ela é urgente porque a gente precisa, frente a toda a situação de desigualdade social, aquecimento global e, né, desafios que especialmente a realidade brasileira nos coloca, a gente precisa fazer essa virada de chave. Porque se o nosso objetivo na educação for o controle, a gente vai colher os frutos desse objetivo. Se o nosso objetivo for o encorajamento para a resolução de problemas e a qualificação dos vínculos, a gente vai colher os resultados desse investimento. São princípios diferentes educativos, são concepções de sujeito, são concepções éticas, estéticas e políticas divergentes e que marcam as nossas ações na escola, seja ela no modelo presencial ou no remoto. Dentro dessa ideia, a concepção de erro, ela fica diferenciada também. Porque se eu trabalho com punição e recompensa, com locus de regulação no outro, né? Eu faço a coisa certa pelo medo de ser punido, pelo medo de ser criticado, pela expectativa de ganhar o elogio ou algo em troca. Se eu trabalho com essa ideia de controle, a noção de erro ela é vista como algo que eu tenho que me envergonhar. Erro serve para a gente ficar com vergonha, com culpa, ou sofrer algum tipo de humilhação ou dor. Quando eu trabalho com a ideia de encorajamento e foco em soluções, com gentileza e firmeza, como nos traz toda a teoria adleriana, né, e que se desdobra na disciplina positiva, que é uma corrente muito interessante de pensamento, que nasce lá na Califórnia e vem chegando no Brasil pouco a pouco, apesar do nome ser bem pouco palatável no Brasil, né? Disciplina positiva. Para quem estuda Foucault, isso assusta, que foi a minha primeira reação, né? Quando me deparei com toda essa bagagem teórica, porque a gente pensa, é disciplinarização dos corpos, é trabalhar com formatação, obediência, positivo, só vê o lado positivo da vida. Não, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, recupera a ideia de disciplina como um espaço de ensino, e ensino como interação. Erro precisa ser visto como oportunidade de aprendizagem. Nós temos muitas crianças e muitos adolescentes que têm medo de errar e que não se arriscam, porque o medo de decepcionar o outro é tão grande que poucos se reconhecem e poucos se dão a chance de serem individuais, no sentido de espontâneos, individuados, si mesmo. A educação socioemocional, ela não vai focar num sujeito padrão, ideal e formatado. Muito pelo contrário.
A educação socioemocional, ela foca na qualidade dos vínculos, em relações mutuamente nutritivas e que respeitem a dignidade da criança, do adolescente e do adulto, que respeita a dignidade de todos envolvidos na relação. E ela arruma a integração, ela tem um compromisso com a integração psíquica, porque a integração psíquica, ela é uma consequência do acolhimento dos gestos espontâneos, da criança e do adolescente poder ser, né, ele mesmo, ela mesma, e ser aceito do jeito que se é, não precisa ser outra coisa para ser aceito. O senso de inadequação é algo muito grave e que na quarentena, né, vem forte. Eu faço tudo errado mesmo, acho que meus pais queriam ter outro filho, né? A professora nunca vai gostar de mim, porque eu nunca correspondo a essa expectativa. Bom, a gente tem uma geração de adultos dependentes de aprovação externa e que não conhecem o seu valor. É só a gente olhar para os lados. Então, se a gente sonha com uma sociedade diferente, se a gente tem um projeto de vida e um projeto utópico de sociedade que nos, né, impulsiona a viver, a trabalhar, a estar com o outro, a gente precisa se comprometer com esse projeto. E isso não é simples, isso é bastante complexo. Eu vou dar um exemplo, dois exemplos, em relação ao ensino remoto. Numa das escutas docente, uma professora do ensino médio, muito angustiada, me coloca assim: Bianca, eu não aguento mais dar aula para bolinhas, né? Porque na tela ficam só bolinhas. Eu me esforço, eu tento fazer as aulas do jeito mais interessante, mas os adolescentes não ligam a câmera. Aí eu disse para eles: olha, se não ligarem a câmera, já avisei, vão perder ponto. Educação, aprendizagem, não se faz pelo controle, se faz pela conexão. Sempre quando a gente está inseguro, a gente tende a usar né, artifícios ou de excessiva permissividade ou de autoritarismo. Quando eu proponho isso, eu reconheço toda a angústia do professor, mas eu preciso ajudar esse professor a pensar sobre esse ato. Primeiro, será que a gente conhece o nosso estudante? A criança, o aluno, enfim, será que a gente conhece? O que está implicado, por exemplo, num adolescente não ligar a câmera? Eles têm vergonha para começar. Por quê? Porque é o tempo dos ensaios da adolescência, é o tempo que eu vou, né, me arrumar assim, assado, para ir no colégio, para encontrar o crush, para não sei o quê. Eu morro de medo que os outros façam um print da tela, ou que me julguem, porque eu estou com o cabelo assim, com o cabelo assado, ou aquele adolescente super introspectivo. A relação com o vídeo não é a mesma do presencial. E ali tem tem toda uma dança de pertencimento ao grupo, de ser aceito no grupo, que precisa ser respeitada. Outra via para pensamento é que ser adolescente é subverter, é transgredir. Então, também, frente a tantas coisas que eles perderam, eles poderem ter um mínimo de participação, de desligar a câmera, é também um jeito de dizer eu estou ali, por mais estranho que isso seja. E teriam outros tantos prismas para a gente olhar para essa situação. Mas o que eu quero ponderar? Frente à angústia, a gente tende a voltar para o território conhecido. E qual é o território conhecido? O território que a maioria de nós viveu dentro das escolas tradicionais. E que a gente honra os professores que tivemos, a gente sempre vai respeitar, né, a história da educação e das escolas, mas que a gente entende que essa relação de par educativo pode ser muito mais enriquecedora para a vida de todos e mutuamente nutritiva. Por que eu digo mutuamente nutritiva? Porque o professor que está do outro lado, frente ao computador, ele também se entristece. Quantas vezes, e quem é professor vai entender o que eu estou dizendo, a gente está meio chateado, tá com algum problema na vida e diz assim, não, mas eu vou para a escola, eu vou trabalhar, porque com as crianças ou no contato com os adolescentes eu fico bem. Então, o professor ele também se alimenta, se nutre subjetivamente da relação tanto com os colegas de trabalho, quanto com as crianças e adolescentes.
hoje a gente está perdendo no ensino remoto a relação mais livre, mais autêntica de estar com o outro. A gente se encontra por pautas. Toda reunião do Zoom que tem, toda chamada de vídeo que tem, ela é uma pauta. Eu preciso me organizar o corpo. Eu não estou ali, sendo eu mesmo, muitas vezes. Preciso organizar o corpo. E esse corpo muito demandado visualmente. Então, na contramão dos processos de integração socioemocionais, que é a integração psique-soma, a integração do meu corpo, aquilo que eu sinto, com aquilo que eu percebo no meu corpo, com o meu pensamento, eu preciso praticar quase um exercício de dissociação. Eu tenho que esquecer o coronavírus, eu tenho que esquecer que a minha casa está super complicada, que a relação com meus pais está difícil, que aqui em casa a internet pega mal, que eu estou cansado, que tanto professores quanto estudantes. Dissocio tudo isso para me organizar e excessivamente ser demandado pelo olhar e estar ali respondendo um estímulo remoto. Então, se é deste jeito, nós todos vamos adoecer, né? E a conta psíquica ela já está vindo até o final dessa quarentena e que ela é necessária, ela é importante porque a gente está nesse esforço coletivo e é importante que as crianças e adolescentes saibam que eles estão participando desse esforço coletivo para a gente poder preservar a vida, para a gente ter um atendimento de saúde de qualidade, que os profissionais de saúde não se sobrecarreguem, né? Enfim, né? Tudo aquilo que nos assegura que o isolamento social ainda é uma das estratégias mais importantes no combate à pandemia da Covid. Mas essa experiência dissociativa excessiva, ela adoece porque ela desintegra e ela nos joga para tempos dos estágios de amadurecimento socioemocionais muito primitivos. A gente precisa muito praticar esse abraço pela linguagem, esse abraço pelo gesto, esse holding, como a gente chama na psicanálise, que ele faz um limite que não é um limite da castração, do não. Ele faz um limite que é do envelopamento. É um outro tipo de limite, tão importante quanto o limite castrativo, mas ele é anterior a esse limite castrativo. E ele é estruturador, né? Integrador e estruturador do nosso psiquismo. E a gente precisa muito aprender a fazer ele com as nossas redes afetivas, com os gestos de apoio e de pertencimento nas equipes, de professores, entre os adultos e com as crianças também. Vou trazer uma outra experiência no ensino remoto que eu escutei hoje de manhã, de uma equipe que assessoro e tenho um prazer gigante de poder assessorar, porque é muito reflexiva. E uma professora, ela traz a seguinte experiência. Ela disse, fiquei muito angustiada com a última chamada remota, né, com uma das crianças que tem em torno de 4 aninhos, porque a criança, na chamada remota, se pôs a chorar. Ficou muito triste. Ela começou a expressar o quanto que ela queria de verdade estar ali com os colegas, com a professora, e perguntando, mas quanto tempo ainda vai durar? Quanto tempo ainda vai levar? No meu próximo aniversário, a gente ainda vai estar assim? É claro que a experiência foi dolorida, mas olha a função terapêutica e social que essa professora, por esta chamada de vídeo, faz com essa criança. Ela sustenta uma experiência. A gente precisa passar pela pandemia juntos. A gente usa muito essa expressão quando vai falar de adolescência. A gente não enfrenta a adolescência, né? A gente passa pela adolescência, a gente sustenta uma existência. E os professores estão sendo convidados, né, nesse momento, a uma função terapêutica social que talvez não dimensione a grandeza ainda, que é sustentar a vida, que é sustentar o psiquismo de crianças e adolescentes. Quando uma criança diz, eu não quero, né, ver o professor na chamada remota, porque está todo mundo exausto também dessa relação por vídeo, mas o professor diz, tudo bem, semana que vem eu volto aqui se você quiser conversar comigo, a criança se sente respeitada e ela entende que esse professor tem interesse, que ele tem interesse de saber como ela está e deseja a presença dela. O professor se mantém vivo quando tudo se perde e pode esperá-la
né? E com curiosidade, eu quero saber tudo o que está acontecendo na tua casa, me conta o que você investigou, o que você descobriu. E com os adolescentes da mesma forma. As escolas estão percebendo que é essencial criar espaços de escuta, tanto para as crianças, para os adolescentes, com muita força, em que não tenha uma pauta prévia, mas que a gente possa compartilhar uma narrativa e construir uma narrativa simbólica para aquilo que a gente ainda não tem. Por que eu falo que é um trauma social? Porque invadiu a nossa vida, desestruturou, né, os nossos planos, suspendeu expectativas que tínhamos para 2020. Se para os adultos isso é duro, pensa para né, uma criança lá de 11 anos, 12 anos, adolescente, pré-adolescente, que a vida é expectativa. Nossa, então é nesse ano que eu vou ter aula com aquela professora que dizem que ela é super legal e a gente vai fazer o passeio e tal, e não acontece. Quando eu tenho 16 anos, 17, ensino médio, tá me achando grande, vai começar as festas, vou começar a sair? Não acontece. Terceirão, a gente vai fazer todas as comemorações do terceiro ano, recreios diferentes, né, juntar dinheiro para formatura, as gincanas que muitas escolas fazem. Não acontece. Primeiro aninho do fundamental. Primeiro ano, a professora, a festa do caderno, né? Os pais também na expectativa. Não acontece. Educação infantil, 1 mês de adaptação e suspende. Então é muito duro. Não dá para comparar o impacto emocional que um adulto está vivendo, e eu não quero negligenciar ou diminuir também o sofrimento dos adultos, que a gente precisa cuidar com todo empenho, mas não dá para dimensionar isso quando a gente fala de toda a idade que contempla lá do 0 aos 18 anos e que a educação básica abrange. Porque são os tempos das experiências, dos grandes ensaios, das grandes memórias, e que são tempos da vida que vão marcar depois a fase adulta de maneira muito profunda, porque são os inícios, e às vezes os inícios duram a vida inteira. Então, que a gente possa botar os sapatos das crianças e dos adolescentes nesse momento e entender a serviço do quê? Que a gente faz isso ou aquilo. Vamos recuperar perguntas éticas que sustentam a educação socioemocional. Isso que eu estou dizendo, isso que eu estou fazendo, que modo de subjetivação implica? Que jeito de estar no mundo gesta, né? Para que a gente possa honrar os nossos propósitos e princípios educativos. Para que a gente, no momento do cansaço, da angústia, não retorne ao território conhecido e que a gente já entendeu que perdeu a validade, que é o território do senta, educação bancária, a gente despeja um conteúdo e você só engole o conteúdo e reproduz numa prova. Os adolescentes subvertem, né? O que eles fazem? Tu faz o trabalho de português, você faz o de geografia, a gente se troca e manda para o professor. Então, é para isso que a gente está trabalhando? É para quê, gente? Educação socioemocional, ela convoca os adultos a cuidarem de si mesmos também. Porque o melhor que a gente pode oferecer para as crianças e para os adolescentes é a gente mesmo. E a gente lembra com muita clareza quais foram os professores que nos encorajaram, que nos olharam com um olhar de esperança, não com um olhar de pena, mas com um olhar de eu sei que tu é capaz. E eu sei que tu é capaz de resolver problemas, eu sei que tu é capaz de cuidar de si, de cuidar do outro e de cuidar do mundo. Pensando essas 3 dimensões do cuidado e o desdobramento delas em habilidades e competências socioemocionais a partir da ética do cuidado, clareia com muita tranquilidade a tudo aquilo que inclusive está na BNCC. Quando a gente pega as 10 competências da BNCC, eu já ouvi falarem assim, a partir da 6ª é socioemocional.
Não, gente, todas. Olha a segunda, criatividade, todas elas têm um atravessamento socioafetivo, socioemocional, como querem falar. Quando a gente pensa os direitos de aprendizagem, né, lá na educação infantil, quando a gente pensa os campos de experiência, eles convocam a essa relação de criar intimidade com o mundo, consigo mesmo, com as coisas que o cercam. Não tem coisa mais triste do que entrar numa escola e ser tudo asséptico, tudo muito limpo, tudo muito higienizado. E isso me traz muito medo no retorno, de pensar o retorno, porque já entrei em algumas escolas que eu me senti entrando num hospital e não num espaço orgânico e vivo. Porque se a imagem da educação socioemocional não é a de escada, de fase de videogame, a gente pode pensar como uma grande agrofloresta, né? Como esse espaço vivo e orgânico que precisa ser cultivado, que precisa de manutenção, que precisa que a gente possa se escutar e ter tempo de compor silêncio, tempo para investigar, tempo para observar as próprias emoções. A loucura da correria para cumprir currículo, ela simplesmente puxa o tapete da educação socioemocional. E a gente não pode fazer de conta nesse sentido. Precisa levar a sério, porque a gente está falando da formação de cidadãos e que vão compor, e que já compõem, né, a nossa sociedade. Então, quando a gente pensa as dimensões do cuidado, a gente pode pensar o cuidar de si como uma percepção de que eu sou capaz. Cuidar de si é uma habilidade intrapessoal, de reconhecer as próprias emoções, de poder se compreender e se escutar, e a partir disso, entender as minhas atitudes e organizar essas atitudes em prol do outro e de mim mesma também. Então, ela é uma habilidade intrapessoal. O cuidado com o outro é uma habilidade interpessoal, de trabalhar em equipe, de se comunicar, de se colocar no lugar do outro, de resolver problemas coletivamente. É uma percepção de que eu contribuo e de que eu sou necessário. Olha que lindo isso. Eu não sou mais um número, eu não sou mais qualquer um. O professor se importa comigo. E se eu faltar, eu vou fazer falta. Se eu faltar, eu vou fazer falta. Eu pertenço. E o ambiente que me compõe acredita que eu sou muito potente em dar ideias, em contribuir. Eu bato forte na palavra da contribuição, porque às vezes a gente está mergulhado numa experiência educativa que eu não preciso contribuir. Vem tudo pronto. Eu só preciso responder, né, a estímulos. E isso empobrece a vida e torna ela desinteressante. A habilidade sistêmica, que é o cuidado com o ambiente, o cuidado com o mundo, ela é uma habilidade de que eu ponho o meu conhecimento a serviço de fazer escolhas que vão impactar positivamente a minha vida e da minha comunidade. Não adianta eu saber que canudinho de plástico faz mal para o meio ambiente, para os oceanos, aprender isso na aula de biologia, por exemplo, e continuar usando o canudinho plástico. Se eu não uso o meu poder pessoal para fazer escolhas, esse conhecimento não fez sentido. É na experiência de poder usar, né, o meu poder pessoal que eu realmente exercito a habilidade sistêmica. Então, antes da gente pensar isso em relação às crianças e os adolescentes, vamos pensar em nós mesmos. Se fizéssemos uma fotografia nesse momento da nossa vida, criássemos, não sei, um termômetro, por exemplo, né, como uma perspectiva mais brincante com a ideia, de 1 a 10, como estaria a nossa habilidade intrapessoal, a nossa habilidade interpessoal, a nossa habilidade sistêmica, o cuidar de si, do outro e do mundo? Entende que isso não é estático e que é sempre possibilidade de transformação?
Quando a gente está numa situação de profundo desamparo, como a necropolítica nos coloca, a gente tende a diminuir, né, todas as relações de cuidado, porque a gente só precisa sobreviver. Mas a vida não é só sobreviver, é sobreviver e prosperar. Prosperar não no sentido financeiro que eu digo, né? Não que não seja também importante, mas prosperar como alguém que se vê numa vida interessante, rica de ser vivida. A gente fala em termos de riqueza e pobreza subjetiva, de experiências que nos ajudam a experimentar essa potência de vida, que aumentam a nossa potência de vida, ou experiências que nos diminuem e que nos empobrecem na nossa potência de vida. Para mim é muito duro escutar aqui no consultório uma criança de quarto aninho me dizer que tem aula da 1h30 às 5h30 da tarde, remota, e que em 5 meses de pandemia a professora fez uma brincadeira. É óbvio que essa criança está adoecendo do ensino remoto. E essa professora, eu tenho certeza que está adoecendo também, porque não está se nutrindo dessa experiência. Nós já temos experiências lindíssimas que os professores contam, com todo esse esforço de manutenção de vínculos e de continuidade dessa escola viva. A gente pode fazer uma coleção das experiências lindíssimas, mas nós também precisamos pensar com a seriedade que demanda, porque é a vida das crianças e dos adolescentes que está na nossa mão. Como eu falei, a conta psíquica ela já chegou, ela já está chegando. Precisamos parar e pensar agora assim, o que estamos fazendo e a serviço do quê? Se for para cumprir calendário, cumprir planejamento anterior à pandemia e colocar esses planejamentos e calendário acima da relação com as crianças e do nosso compromisso em honrar essa infância e adolescência, é grave. É grave e a gente está corrompendo propósitos educativos que, inclusive, estão nos documentos que nos regem como comunidade educativa deste país, né? Quais são as memórias que a gente está levando desse tempo? Porque a gente vai falar da pandemia por décadas e décadas e décadas. As crianças vão contar para os seus filhos, que vão contar para os seus netos, e a gente pode parar e pensar o que a gente está entendendo mesmo por aprendizagem? Se a gente convidasse os pais a contarem para a gente, pais, o que vocês percebem que os filhos de vocês aprenderam nesses 5 meses de experiência de isolamento social? Vem relatos muito significativos. Não é o que as crianças e os adolescentes aprenderam, porque esse lugar de fala é deles. Quem tem que falar por eles são eles mesmos. Mas a gente pode falar das nossas percepções, do olhar contemplativo, do olhar amoroso, do olhar que realmente está interessado pelo outro, que percebe o outro e por isso consegue documentar e criar uma narrativa, né, a partir do que percebe e sente do outro. Quando a gente se sente sentido, percebido, a gente está investindo, né, e está numa relação que tem uma das características de construção de vínculo seguro. E vínculo seguro é protetivo para comportamentos de risco, seja adultos, crianças ou adolescentes. Para que a gente possa se sentir seguro numa relação, a gente precisa se sentir sentido, como nos diz o Daniel Siegel, um autor de neurociências muito interessante da Universidade da Califórnia e que ajuda, né, nas pesquisas sobre educação consciente e educação positiva. A gente precisa se sentir a salvo com o outro. No retorno, gente, antes de pensar nas crianças, o pacto coletivo da equipe, ele é fundamental. No momento que um dos colegas baixar a máscara e não respeitar os protocolos, dizer, tu é neurótico, tu é mais exagerada. A equipe diz, não tem ser neurótico exagerado. Quando a gente fala de protocolo sanitário, é como a gente entrar num hospital, numa UTI. É tudo levado à risca.
quando um colega baixar a máscara ou não der importância para o protocolo, a equipe vai desmontar. Eu vou repetir isso. Porque estamos assustados, estamos com medo, são muitas questões implicadas, uma possibilidade de retorno, e mais do que qualquer outra coisa, a gente vai precisar estar inteiro para acolher crianças que virão e adolescentes que virão de uma experiência absolutamente nova, com sentimentos extremamente ambivalentes, porque é a saudade da escola, mas também tem um acostumar-se a ficar em casa, um estar perto dos pais, que para algumas crianças foi bem satisfatório, porque, inclusive, construir uma intimidade com a família que não tinha antes. Outras que, pelo contrário, estão vivendo uma experiência dentro das casas de sofrimento. Então, são situações muito agudizadas que a gente vai precisar acolher. E essa equipe precisa se fortalecer, se escutar. E, como diz o Paulo Fock, exercitar o isoformismo pedagógico, aquilo que a gente quer construir com as crianças em termos de escuta, de manejo, de sustentação, a gente precisa fazer entre os adultos. Senão, não vai ser possível e não vai ser real nem verdadeiro. 2 sensos importantes que Adler nos apresenta para pensar o comportamento humano são os sensos de aceitação e o senso de importância. Eu preciso me sentir conectado, visto, né? Sou visto, logo existo. Aceito do jeito que eu sou. Não preciso ser outra coisa para ser aceito nos grupos nos quais eu convivo. Por isso que o nosso olhar ele é menos para os sujeitos e mais para o ambiente. Qual é o clima, né, do ambiente em que a gente está? Qual é a cultura do ambiente em que nós estamos? Eu preciso me sentir aceito, esse é um dos sensos, e o outro, eu preciso me sentir importante. Não mais importante do que os outros, mas importante no sentido de que eu importo, de que eu sou útil, de que eu posso, de novo, repito, contribuir com esse tempo. Nenhuma criança, nenhum adolescente que fez massacre em escola se sentia aceito e importante. Essa frase da Jane Nelsen, uma das autoras mais importantes da disciplina positiva, e que trago ela aqui para a gente poder pensar e outros tantos ensinamentos que ela tem para poder compartilhar conosco. Uma grande pesquisadora e estudiosa da obra de Adler, e que também coaduna, né, e é coerente com toda a perspectiva de ética do cuidado que a gente vai encontrar na teoria winnicottiana e nos outros autores que trabalham com essa perspectiva de responsabilização, né, de inclusão do outro e de encorajamento para que o outro possa ser ele mesmo e possa participar. Nesse webinar eu fico dando pinceladas teóricas que depois, claro, em outros momentos, tomara que a gente possa ter oportunidade de aprofundar, mas trago o nome de alguns autores para as pessoas também poderem buscar e encontrar suas referências, né? A ética do cuidado, ela conversa com essa ética dos afetos, que a gente vai encontrar na filosofia de Spinoza, da capacidade de afetar e ser afetado. Quero trazer uma metáfora que ajudou bastante a pensar esse tempo da quarentena. No início, como imaginávamos que seria talvez 15 dias, né? O Paulo, no webinário anterior, trouxe um pouco dessas datas, desses marcadores sociais, é importante a gente conscientizar eles. Achávamos que seria 15 dias de trabalho remoto, de aulas remotas. Depois isso foi se tornando, né, mais tempo, estamos em 5 meses. Uma diversidade gigante de situações. Crianças que não têm o que comer, que se alimentavam na escola, crianças em situações de violência e de vulnerabilidade, crianças viciadas em jogos eletrônicos, e a capacidade destrutiva do excesso de jogos eletrônicos na vidinha deles, quando eles não podem interagir, é muito alta, né? Deprime,
causa intolerância a frustrações, muita irritabilidade. Não tenho nada contra os jogos, não é os jogos. O problema é o excesso dos jogos e ele como o único recurso de ocupar-se. Começou a ideia equivocada de que passaria muito rápido, então a gente tinha que se ocupar nesse tempo. Sabe sala de espera de consultório? Que a gente pega o telefone e fica vendo qualquer bobeira? Ou né, tá com o filho ali, em vez de conversar, de trocar um pouquinho, não, lê até o folheto que está em cima da mesa ali da sala de espera, qualquer coisa, entrega o celular para a criança, ela fica se ocupando. Se teve a ideia equivocada que a gente deveria se ocupar, porque a vida ia começar quando a porta se abrisse. Isso quer dizer quando a quarentena terminasse. A quarentena não é a sala de espera da vida. A vida é agora. Inclusive, porque a gente corre o risco e, infelizmente, em algumas realidades já criamos essa crença limitante de que as crianças e adolescentes precisam ser ocupados e de que a função social da escola é ocupá-los. E essa não é a função social da escola. A escola é a grande contadora de histórias da humanidade. Eu gosto muito de pensar o espaço da escola como esse ambiente de compartilhamento da narrativa humana, né? Os grandes inventos da matemática, descobertas da matemática, da geografia, da história, os poetas populares, né? O repertório artístico, cultural que temos, as maravilhas da biologia. Ela conta essa história dos grandes feitos da humanidade, das descobertas e investigações da humanidade, ao mesmo tempo em que ela constrói a história no presente com a sua comunidade educativa, não só com as crianças e adolescentes, como também com os pais, com as famílias, trabalhadores e trabalhadoras da educação. A gente conta a história desse tempo, ela é uma contadora de histórias, mas ela não tem a função de ocupar crianças e adolescentes, até porque pode-se, né, criar a ideia de que, bom, se a escola não está mandando atividades, se os meus pais restringiram o uso de eletrônico, que eu acho que eu fico demais, pai e mãe, o que você vai fazer para me ocupar? Só que a responsabilidade por essa ideia equivocada, né, de que o mundo precisa servir a criança ou adolescente, não é deles, é dos adultos. Pais muito culpados foram correndo para a internet, catar um monte de coisas para distrair os filhos, né? Alicerçado nessa sociedade do cansaço, como vai nos dizer o sociólogo Han, ou essa sociedade da distração, do entretenimento, que não cria intimidade com nada, que não olha para si e que não cria afetos que a gente percebe como verdadeiros, como aqueles que realmente fazem a diferença na vida da gente e nos ajudam a exercitar a capacidade de amar e de ser amados. A educação é um grande exercício de amor pela vida e pela humanidade. Ela é a expressão máxima de esperança. Senão a gente não trabalhava com a educação. Especialmente em relação às crianças, é o entendimento de que a escola precisa sustentar, junto com os pais, junto com as famílias, e nessa escuta apurada às famílias, né? Nessa escuta ao ambiente, favorecer a garantia de ambientes que possam ser minimamente estáveis, previsíveis e que sustentem o brincar livre, que sustentem o brincar simbólico, porque é no brincar simbólico, no brincar livre que a gente constrói as bases para a saúde mental, em que eu posso ativamente brincar daquilo que eu vivo passivamente, como nos diria Freud. O brincar livre em si, ele é terapêutico. Ele me proporciona toda uma construção de ideias narrativas que são integradoras, o que é muito diferente de eu ficar passivo respondendo a estímulos que o excesso do jogo eletrônico coloca e que algumas experiências educativas, infelizmente, também trabalham nessa ideia de que a criança precisa ser estimulada num sentido equivocado da palavra, né? As crianças precisam apenas, que é muito complexo e difícil, de ambientes facilitadores do seu desenvolvimento. Elas não são massinha de modelar, elas não são
argila que a gente molda, nem criança, nem adolescente, nem adulto. Quando eu sinto que a realidade é só algo a me adaptar, quando eu sinto que a realidade é só algo a obedecer, né? E que eu me sinto numa relação de submissão excessiva com o tempo, num relacionamento, numa relação de trabalho ou numa relação educativa, a vida vai perdendo a dignidade. E toda a ideia de educação socioemocional vai pelo ralo. Como que a gente pode fazer esse 2020 ser um ano que vale a pena ser vivido? Como diria minha querida amiga e professora Keila Vasconcelos, 2020 não é um ano perdido. Por que que ele não é um ano perdido? A gente precisa se fazer essa pergunta. Porque se a gente está vivendo ele como um ano perdido, ele faz toda a vida perder o sentido. É frente à adversidade, é quando a gente se sente numa relação de amparo para viver as frustrações que o cotidiano coloca, que a gente pode se recriar e produzir saúde mental. Se a gente se percebe excessivamente em desamparo com a nossa família, com os nossos amigos, com as equipes com as quais trabalham, a gente se defende do luto. Um dos jeitos da gente se defender, qual é? Se agita, se agita, se agita, se ocupa, se ocupa, se ocupa, para não olhar para as tristezas, para os vazios. É como se a gente construísse uma barragem, né, para a tristeza. Só que todas as emoções são válidas. Um outro discurso que a gente precisa ter muito cuidado é o discurso de equilíbrio. Saúde mental é estar equilibrado. Oi? Como assim? As crianças gostam, e os adolescentes também, da intensidade das emoções. Quando a gente tinha 14 anos, a gente não ia para frente do espelho, pintava o olho de preto e chorava com uma música bem triste, porque é satisfatório viver as emoções na sua intensidade. E elas precisam de um ambiente que não se desmonte e que não se destrua quando elas expressam que elas estão muito cansadas e muito bravas com esse coronavírus. E que elas estão tristes, porque elas precisam ter a permissão para ficar triste. Exercitar a capacidade de se entristecer, além de ser integrador, também proporciona para a gente a sensação de existência, de que eu existo e de que eu sou individuado, que eu sou único e singular. Então, as emoções precisam ser vividas na força que elas demandam ser vividas. Agora, o que a gente pode ir construindo a partir de uma relação de comunicação assertiva é que quais são as formas da gente expressar a força e a intensidade dessas emoções, sendo a gente mesmo, mas também contemplando, né? Contemplando a relação de respeito pela minha dignidade e pela dignidade do outro também. Né? A construção dessas relações respeitosas, eu poder me afastar quando eu percebo que eu estou numa posição de luta ou fuga e preciso respirar, me acalmar para poder expressar e construir essa gramática emocional para todo esse tempo complicado que a gente está vivendo, entender o que está por baixo do iceberg, não ficar só reativa aos comportamentos, especialmente nessa relação remota de aprendizagem, mas entender o que aquele comportamento comunica das emoções e sentimentos que estão por baixo desse iceberg. Para encerrar esse momento, nem abri para as perguntas, me empolguei aqui na conversa, mas imagino que pela plataforma também esse formato foi melhor. Quero ler um trechinho de um texto muito bonito da professora Tânia Mara Galli Fonseca, que nos deixou há um tempo, professora de psicologia, e é um texto que ela fala sobre amizade, e ela diz assim: saímos alegres de um encontro quando não padecemos de servidão e de obediência. Tornamo-nos alegres quando nossos encontros nos infundem amor à vida, ao mundo e a nós mesmos. Quando acreditamos que somos capazes de sermos amados e de amar. Quando identificamos em nós próprios uma capacidade de afetar ativamente
o mundo com a nossa vitalidade. Quando, enfim, descobrimos que fomos nós próprios que possibilitamos ao outro que nos amasse e que essa potência de nos fazer amados nos pertence. É impossível pensar educação socioemocional se a gente não falar de cuidado à saúde mental dos professores, das professoras, dos trabalhadores da educação. Eu só posso oferecer para o outro aquilo que eu proporciono e cuido também em mim. Então, que a gente possa levar hoje para refletir e continuar nos nossos estudos, que o cuidado com as equipes, o cuidado com a saúde mental, nossa, é o que proporciona que também as crianças e adolescentes vivam experiências, né, nas quais eles vão construir memórias de como lidar com as vicissitudes que são inerentes à vida e às relações humanas. Bom, quero deixar o meu abraço para todos, uma boa noite, colocar que a gente pode continuar conversando, seja pelas redes sociais, né, que nos possibilitam, ou nos outros encontros que a Unicinos também nos oferece. Que todos fiquem bem, em saúde, em casa e com um laço de solidariedade coletivo reforçado e potencializado a partir dessas trocas de narrativas e de afetos. Uma boa noite a todos, muito obrigada.